TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos, estou aqui em mais um Janela do Céu, hoje com uma convidada aqui de Cachoeira do Sul, participando presencialmente aqui comigo para contar um pouquinho a história dela. A Eliana Campos Rinning, aqui de Cachoeira do Sul, vai contar então um pouquinho para nós a experiência dela, a história dela com Cristo, tudo certo? Tudo certo. Então começa contando pra gente do início, como é que foi essa tua experiência de conhecer o Senhor, o que tu estava passando nesse momento? Assim, eu vou começar bem do início, assim, a minha história, né? Eu sou lá de Coronel Bicaco, interior, uma cidade bem do interior, assim, eu cresci no interior. Lá eu vivi até meus 18 anos. Aí depois eu fui para a cidade trabalhar, que geralmente a gente sai do interior, termina o segundo grau, vai trabalhar de doméstica, né? Fui trabalhar em casa de família e depois retornei para casa dos meus pais. E daí eu tive a oportunidade de ir morar com a minha irmã em Gravataí. E elas lá eram de uma denominação, Assembleia de Deus. Lá eu conheci um pouco assim do Senhor ali, da graça, né? Me batizei e daí nesse meio tempo eu retornei para Coronel Bicaco, onde meus pais nesse momento já foram morar para a cidade. E teve algum motivo assim específico de tu aceitar ir junto com elas na igreja, tomar a decisão do batismo? Assim, eu sempre fui uma pessoa, uma criança que eu sempre precisei assim buscar mais Deus. A gente cresceu na igreja católica, eu fiz crisma, fiz comunhão, eu gostava de ir atrás da catequese, tudo que tinha ali naquela igreja eu gostava de ir atrás e fazer, né? Líder de grupo de jovens, que nem lá é PJ, alguma grupinhos que eles fazem assim, e eu sempre gostei de participar. Mas para mim sempre parecia que eu não conseguia tocar Deus naquilo, parecia que eu precisava de mais coisas aqui, né? Então até eu li a Bíblia, eu sabia que o Senhor não se resumia só naquelas imagens, só naquele mundinho ali, sim, que era bem mais além, mas eu não conseguia, né? Não sabia como chegar no além daquilo ali. Não. Entendi. E aí, como é que foi? Então, tu conheceu lá o Senhor, teve essa experiência e retornou para casa dos teus pais, isso? Sim. Aí, então, ali eu retornei, daí eu continuei na igreja, mas não consegui me manter firme na igreja, porque meus pais, então, continuavam na católica. Ali, então, eu estava meio assim. Então, foi ali que eu conheci o meu esposo. Até a nossa história, assim, é bem interessante, porque ele é mais novo do que eu, né? Ele, no momento ali, ele tinha 17 anos e eu tinha 21 anos. Aí, ali, todo mundo que me conhecia, os jovens ali da Assembleia, eles ficaram, assim, horrorizados quando a gente começou a namorar pelo fato dele ser... era muito jovem e o padastro dele era uma pessoa que faz trabalhos assim para psicologia e coisa, então tipo é outro ramo, vamos dizer assim, né? Da igreja, assim. Só que daí a primeira vez que meu cunhado e minha irmã tiveram a oportunidade de vir em Coronel Bicaco, eles apresentaram então a palavra para o meu esposo e eles se converteu, digamos assim, dentro no íntimo dele em apenas um versículo que ele leu e ele começou a ter desejo de ir na igreja. Então até ali ele não gostava, não gostava, não conhecia, não entendia de nada, né? Foi apenas um versículo assim da Bíblia que ele leu, que ele sentiu que Deus existia através da palavra, né? E aí como é que foi então, depois já, então com o esposo, já vocês iniciaram essa caminhada juntos, então? Sim, daí a gente teve a oportunidade de novo de voltar para Gravataí, que foi onde que meu esposo se batizou, né? Então a gente ficou em Gravataí 3 anos lá, onde foi que a Thalia nasceu. Aí a gente, como é uma cidade bastante violenta, daí a gente começou a pensar em ficar lá com ela, pequenininha, começar a ir à escola, a gente começou a colocar assim na balança e acabou voltando pro interior ali. Daí em vez de nós voltar para Coronel Bicaco, a gente veio em Santo Augusto. Mas ali meu esposo não conseguiu o serviço.
Então, o que ele fez? Nós tínhamos uma moto, ele tinha uma moto, né? Ele pegou aquela moto, colocou uma mochila de roupa e um travesseiro, um edredom e foi até Panambi entregar currículo nas empresas. Daí deu 2 semanas, chamaram ele para ir trabalhar. Então, quando ele foi para Panambi, ele foi assim, né? Com uma moto e o travesseiro e o edredom ali. E nesse meio tempo que vocês estavam, então, nessa mudança, vai e vem, não estavam participando de nenhuma igreja? Nós era participante da Assembleia de Deus. Então sempre teve aquele contato ali junto de Deus, igreja, oração, porque às vezes eu vejo que isso é importante, né? Depois de uma vez que a pessoa conhece, é difícil a pessoa realmente se afastar e não ter mais esse contato, né? Então vocês tinham esse hábito ainda de congregar. Eu até tive a experiência de querer voltar para as festas do mundo que eu participava antes de me batizar, né? Eu cheguei lá, para mim foi terrível, sabe? Porque eu comecei a enxergar coisa naqueles ambientes, para mim foi aterrorizante. Então eu disse, a única e a última, né? Depois de eu ter aceitado o Cristo ali. Então ele foi, né, para Panambi, foi em 2010. Aí lá ele conheceu o irmão da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que ele começou na empresa lá em setembro. Em dezembro ele já estava, foi a primeira vez que ele foi na Igreja do Senhor Jesus Cristo, lá em que Panambi. legal, na cidade de Panambi. Então, vocês também foram morar em Panambi todos juntos. Que legal. E esse convite que ele recebeu foi um grupo familiar? Foi um Na verdade, culto? assim, ele primeiro recebeu materiais, né? Da maneira que legal. que ele falava da palavra do Senhor, assim, pro meu esposo. Cativou meu esposo, assim, da maneira que ele quis saber mais. Ele ficou perguntando mais pro irmão, né? E o irmão trouxe CDs, trouxe livro para ele ler e fez o convite daí para ele ir na igreja. E tu, né, como o restante da família, aceitou de primeira, assim, esse convite, essa mudança? Ou como é que foi a tua introdução, então, na igreja para aceitar? No começo eu não aceitei, sim, porque nós morávamos, na verdade, no bairro, nós morávamos no porão da casa do pastor, que seria do bairro, né? Aí, como o meu perfil, assim, já é muito de que as pessoas estão pensando disso, aquilo, tipo, isso me travou, sabe? Sim. Por causa dessa situação, né? Não que eu tinha alguma coisa contra, assim, a igreja, alguma coisa assim, mas foi isso, né? E o meu esposo já não, se ele decide alguma coisa, ele acha que é certo, não importa se tu pensa diferente, sabe? Ele já é assim, eu já fico analisando o que a pessoa que tá do lado vai pensar, sabe? Pra mim tomar uma atitude. Mas então, com ele trazendo os materiais, recebendo os convites, tu acabou cedendo depois? Como é que foi a tua parte entrando na igreja? Assim, ele começou um grupo familiar lá em casa. Que bacana. Sim, até era o pastor Flávio Aneuro, que era aquela época em Panambi. Eu estava bem no começo da gestação do Matias. Eu estava com um probleminha na gestação, né? Uma gestação de risco, útero aberto. Então foi bem delicado aquele começo ali, eu tinha bastante dor. Aí o primeiro grupo familiar que foi feito lá em casa, no final, na oração, o irmão olhou para a esposa dele e pediu para ela pôr a mão na minha barriga e orar. Mas então a gente não tinha compartilhado nada com ele sobre essa situação, né? Aí a irmã colocou a mão na minha barriga e começou a orar. E eu comecei a sentir muita dor no momento. Daí eu pensei, os pensamentos vêm, né? Daí eu pensei assim, o que adiantou ela orar, né? Em vez de diminuir a dor, aumentou. E isso ficou uns quantos dias, bastante dor na barriga. Daí eu tinha uma consulta. Aí na próxima consulta que eu fiz, que deu uns 5 dias mais ou menos, eu cheguei lá. Aí o médico me examinou e ele falou que o útero tinha fechado. Aí eu vi que foi Deus, né? Porque a única coisa que foi feito de diferente ali foi aquela oração. Que legal. Isso são experiências que nos firmam em Cristo, né? Sim. Porque aí é algo que comprovado, aconteceu na tua vida, né? Ninguém vai tirar aquilo de ti, né? Aquela experiência com o Senhor, né? Sim. Aí o primeiro contato, assim, que eu tive com a igreja mesmo foi um encontro em Cruz Alta. Que teve em Cruz Alta, né? Daí eu fui a primeira vez que eu tive contato, assim, com os irmãos e com a igreja foi nisso. E como é que foi essa experiência de troca, assim? Porque eu acho que nunca é 100% tranquilo, fácil, né? Quando a gente já está acostumado a um lugar e começa a congregar em outro, talvez
bateu algumas verdades que já escutava? Ou como é que foi receber toda a palavra? Como é que foi que tu foi se introduzindo, vamos dizer assim, nos materiais, nos grupos, com os irmãos? Assim, quando eu comecei mesmo a participar na igreja, o Matias já tinha nascido, né? Aí eu comecei a me abrir a isso, mas aí eu já estava escutando CDs, tipo, o meu esposo levava CD para casa, quando ele estava trabalhando eu ia e colocava no rádio para mim ouvir o que ele estava escutando, sabe? Eu pegava algum material, DVD, tipo, Vídeo Pão, que era um DVD que era aqueles 12 vídeos que era ministrado grupo familiar. Foram vídeos que eu assisti todos eles, porque eu gostava de assistir novela, né? Aí eu vi que o meu esposo chegava em casa 4 horas da tarde, eu estava assistindo, eu vi que ele não gostava, né? Aí eu pensava assim, pra quê, né? É ruim, tu tá no lar, assim, na convivência, assim, e um tá sempre chateado com o outro por pequenas situações, né? Aí eu comecei a trocar, então, em vez do momento que eu sentava para descansar, que era o momento que a minha menina estava na escola e o bebê, né, estava dormindo, eu sentava lá na sala e colocava o Videopão para assistir. É uma mudança, né, que vai acontecendo aos poucos, né, do que a gente gosta, do que a gente tem como principal, né? Tudo vai tendo uma transformação quando a gente vai tendo essa realidade com Cristo, né? Sim, daí Deus vai convencendo, né? Aí ali eu já comecei a ir as primeiras vezes na igreja, que daí estava sendo ministrado cura interior. Então, para mim, ali foi muito bom, porque eu tinha muito trauma, assim, né, de infância, muita amargura, assim, coisas que eu não sabia como resolver. Eu desenvolvi fibromialgia, né, de tantos casos, assim, de problemas de infância, assim. Eu tinha muita dor e não sabia por que eu tinha muita dor, né. Então, eu cheguei, assim, na igreja, tipo, esmagada, né? Digamos assim, emocionalmente, psicologicamente. E a cura interior foi algo assim, ó, que chegou para mim para me segurar ali, né? E como é que era que acontecia esses estudos na igreja? Na igreja era ministrado a apostila Cura Interior. O meu irmão, né, ministrava um capítulo da apostila. E aí tu ia vendo o que chocava dentro de ti, né? Que realmente era o que tu precisava. Que bacana, né? Mas experiências de cura que vão nos fortalecendo com comunhão com Cristo, né? E tem alguma experiência, assim, que foi mais forte, que tu acha que foi, assim, realmente te segurou em Cristo? Ou foi algo realmente que deu uma mudada geral, vamos dizer assim, depois daquilo foi diferente? Eu vou só concluir essa parte da cura aqui, né? Que então... porque todo o estudo que nós tínhamos na igreja e tem até hoje, tudo nos leva a comer, né? A palavra. Então, Isaías 53, por mais que eu li a Bíblia, eu nunca tinha visto Isaías 53. E essa palavra me curou, assim, ó. Eu li, assim, como se fosse Deus, sabe? Colocando a mão dentro e curando feridas, assim, uma amargura muito grande que eu tinha com meu pai. E ele já era falecido, eu não tinha como pedir perdão para ele daquilo que eu sentia e eu não sabia lidar com aquela situação. Eu tinha uma amargura muito grande também com uma irmã minha irmã mais velha. Então, tipo assim, ó, eu não sabia lidar. E aquilo doía, aquilo machucava dentro de mim, eu não sabia como, sabe? Sim. Porque por mais que eu tava na igreja, aquilo tava, tipo, camuflado dentro de mim. Aquelas coisas que precisavam ser limpo, que é realmente que precisa ser limpo, não era limpo, né? E ali eu fui direcionado do que eu fazia. Daí eu participava também da terapia, né? Nos dias que tinha cura interior, eu tinha terapia antes. Então, pra mim, assim, foi o que foi me segurando. Sabe que foi muito interessante que quando nós saímos de Gravataí, nós fomos devolver um livro para uma irmã lá. E essa irmã disse assim: irmãos, eu quero orar por vocês antes de vocês irem, né, pra lá. E ela orando ali, daí ela colocou a mão no meu esposo, orou por ele, né, daí ela veio, daí ela disse assim pra mim, né, não, ela olhou pra nós e falou assim: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Não é vocês que estão decidindo, é o Senhor que está levando vocês. Ela falou assim, né, não tá naquela, tipo, tu não consegue tocar realmente que era isso, né. E daí depois ela chegou em mim e disse assim: irmã, teu esposo vai tomar uma decisão que é do Senhor,
né? É pro Senhor e é do Senhor. E eu sei que no momento tu vai achar que não, mas aceita que é. Talvez vai ser difícil para ti, mas aceita que é. E foi bem interessante esse irmão que a primeira vez que eu cheguei na igreja do Senhor Jesus Cristo, o pastor Flávio estava ministrando, né, lá na frente, e o primeiro versículo que ele leu foi esse, né, de Mateus ali, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então ali já foi uma testificação para mim que era do Senhor, porque então até antes eu pensava, né, trocar de igreja, será que ele está fazendo isso certo? Aí me veio todo o pensamento de quando, antes da gente sair lá de Gravataí, né, o que a irmã falou. Aí veio testificar, sabe, para mim ali. Mas assim, ó, o que me segurou mesmo, assim, ó, foi o livro Modelo do Monte. Até engraçado, né, porque eu recém estava começando e foi o livro, assim, que, pelo que eu falei antes, né, tudo que o meu esposo levava para casa, eu queria ver o que era para mim, saber o que ele estava vendo, o que ele estava escutando, né. E ele levou aquele livro, ele adquiriu o livro para ele ler, né. Aí tudo que dizia ali eu fui fazendo, né. Peguei o livro, fiz a oração que tinha para fazer, aí peguei meu caderno, pegava um capítulo, lia todas as palavras que tinha ali para ler, e Deus foi assim, ó, esclarecendo dentro de mim, foi me convencendo dentro de mim, sabe, aquele livro ali, que depois, por mais que aconteceu várias as coisas difíceis assim dentro da igreja, ou coisas, mas, sabe, o que convenceu dentro de mim não saiu mais, sabe, através daquele livro ali. Porque ali dizia tudo como deve ser a igreja, como nós devemos nos comportar como igreja, nos comportar, né, como no grupo familiar, como família, tudo. Então, para mim, o livro do Monte foi um dos principais. Eu acho que ele dá uma realidade de... além de mim, né, além do que eu estou fazendo aqui, mas tem todo o plano do Senhor, né, que é muito maior do que a gente consegue ver e do que a gente tem realidade, né, e realmente é interessante, né, para alguém que está iniciando se apegar ao modelo do monte, né, às vezes é até meio difícil de entender, né, o que está sendo falado ali, mas realmente, né, quando a gente consegue entender a realidade do Senhor, o propósito do Senhor, é difícil a gente parar de ver isso ou mudar o nosso objetivo, né? Porque a gente viu realmente a realidade, né? E aí, como é que foi nesse contexto? Porque vocês praticamente se converteram juntos, vamos dizer assim, né? Foi a família. Como é que foi as mudanças? Vocês conseguiram ver a mudança dentro de casa, na convivência com as pessoas, trabalho, enfim? Sim, que nem cura interior, assim, para mim foi bem interessante pelo fato que eu falei, né? Psicologicamente, emocionalmente. Então, eu tinha muito medo, assim, de mãe, de como cuidar. Então eu levantava às vezes 3, 4 vezes, olhar a minha filha, né, para ver se ela estava bem, sendo que ela dormia no nosso quarto, né? Ela dormiu no nosso quarto até os 3 anos e meio, até o Matias nascer, e eu levantava para olhar de medo que poderia acontecer alguma coisa, sabe, com ela. E tipo, escolinha, ela foi a partir dos 4 anos, mas sempre aquele medo, sabe? Então, isso Deus curou dentro de mim, porque eu comecei a crer que Deus ia cuidar dela, que não precisava eu ter uma noite, né, mal dormida, achando que eu iria cuidar, né, se algo acontecesse. Então, quando o Matias nasceu, isso já estava mudando dentro de mim. Sim. Até ele, com 6 meses, eu já coloquei ele pro quartinho dele, né? Que até também pelo fato de eu já estar muito cansado, né, por, tipo, vigiar uma criança há 3 anos, todas as noites levantar de 3 a 4 vezes lá, olhar, ver se estava bem, se estava respirando, né. Sim. Isso, na verdade, é só Deus, né, para nos curar, mas, tipo, é uma coisa maligna, porque te tira toda a tua paz, né, porque tu não conseguir dormir. E mostra que a gente tá com uma falta de fé, né? Sim. Porque não é o normal, né? Tu acordar tantas vezes pra olhar, tu sabe que tá tudo bem, né? Sim. E essa questão também de estar longe, né? De ter essa realidade que mesmo longe, os nossos familiares, filhos, enfim, né? O Senhor tá cuidando, né? O Senhor tá com a mão ali protegendo, porque Ele promete isso na palavra, né? Que se a gente serve o Senhor, tu e tua casa vão se converter, Ele vai cuidar, Ele tem esse amor, né? Esse cuidado por aqueles que são dele, né? E essa experiência
experiência também de ser mãe, né? De ter essa realidade do corpo de Cristo, né? De como educar, de como cuidar, eu acredito também que traz muita paz, né? Sim. Muita realidade de como realmente deve ser feito, porque não sou mãe, né? Mas eu acredito que a gente deve ficar com muita dúvida, eu faço isso, o que é o certo, o que é o melhor, isso realmente deve ser dessa maneira, né? E com o Senhor, acho que tudo vai indo pros trilhos, vamos dizer assim, né? Porque a gente já vai entendendo o plano e o propósito de Cristo, né? Sim, com o Senhor, assim, tu percebe que a gente percebeu que tinha muitas coisas que tinham que mudar, né? Quando a gente veio assim para a igreja, quando a gente começou a aprender coisas que a gente não sabia, né? De família, criação de filhos e tudo. Mas realmente, assim, sem o Senhor, para nós era bem mais difícil, né? Depois começou a ficar mais leve. Claro, a gente não tá aperfeiçoado, né? Não fez as coisas, eu creio, sim, com perfeição. Mas tudo que a gente aprendeu, a gente tentou fazer, pelo menos um pouco, tentou fazer conforme o Senhor queria que a gente fizesse. E tu, assim, no teu pessoal, na tua relação com Cristo, né? Porque eu acho que isso é o maior diferencial que a gente tem de estar na igreja, de fazer parte do corpo de Cristo, é a nossa relação, nossa comunhão com Deus, né? Que isso vai mudando ao longo de toda a nossa vida, né? Em cada momento a gente tem uma comunhão diferente com o Senhor, um momento diferente com Ele, né? Assim como a gente, quando tá conhecendo uma pessoa, tu tem vários estágios daquele relacionamento, né? E com Deus é a mesma coisa, né? Com Cristo. E como é que tu viu esse teu crescimento com relação a Deus, a Cristo, a tua comunhão com Ele? Sim, eu comecei a crer mais e a sentir aquilo que eu sempre quis desde criança, né? Foi o que, na verdade, na Igreja do Senhor Jesus Cristo foi aonde eu mais entendi, mais recebi sobre isso. Saber que isso aqui é uma pessoa, né? É espírito, e que quando eu toco aqui, eu tô conversando com alguém. E que tu sente, sabe? Se tu se abrir, se tu aceitar, se tu querer... Tu abre a palavra, tu lê e tu sente que é Cristo falando contigo. E isso é o que a gente precisa, né? Porque a gente talvez tá aí já com 20, 30 anos ou ainda 15, né? 16, enfim. Mas a gente sempre tem essa desejo de saber, né, o que eu tô fazendo aqui, o que o Senhor quer comigo, qual que é o meu propósito, e isso a gente sente quando tá com essa comunhão com o Senhor, né? A gente tem esse esclarecimento de tudo que o Senhor deseja para nossa vida, né? Um objetivo final, o que o Senhor tem de propósito, né, com a gente, e mesmo, né, como tu contando agora, quando tu deu o primeiro passo para conhecer o Senhor, talvez tu não sabia de tudo, né? Mas aceitou dar o primeiro passo, né? Aceitou aquilo que o Senhor ia fazendo na tua vida, e esse é o importante, né? A gente tá disposto a aceitar aquilo que o Senhor vai trazendo, né? Que sempre é pro nosso crescimento. E a gente já tá chegando ao final, né? A gente só contou o início da história aqui, faltou muita coisa, né? Mas eu queria que tu deixasse um incentivo para quem já ouviu tua história, né? Até aqui, até esse momento, tudo que o Senhor já fez na tua vida, que tu deixe, então, um incentivo a mais pra pessoa também, né? Talvez tá ouvindo ainda tá em dúvida se é o Senhor que ela realmente tá procurando, se a verdade vai fazer a diferença na vida dela. Então, que tu deixe as tuas palavras finais aí. Sim. Assim, dizer assim que aceitar os materiais, né? Que eles, assim, tem muito ensinamento para nós, para mim, pelo menos para minha família, foi de grande proveito, assim, de tudo que nós aprendemos ali, de todo o material, assim, e com certeza, não há dúvida, assim, nós encontramos realmente a realidade, assim, do que é ser igreja, embora às vezes muito falho, né? Mas assim, na igreja, assim, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente teve a realidade, assim, claro que nem todos talvez tenham o propósito de estar aqui, né? Nesse ministério. Mas quando o Senhor te oportunizar, né? Se abra, aceita que o Senhor vai convencendo, assim como foi me convencendo, né? Tipo, não foi nem o Thiago, ele escutou uma frase e Deus, né, conseguiu. Eu não, foi no passar do tempo, assim, cada coisa, né? Cura interior, modelo do monte, Pânico na Areia, foi o terceiro livro que eu li, entendeu? Não foi tipo livro sobre depressão, não foi. Sim. Daí depois eu fui pra... Iniciou no intensivo já. Não foi... Daí depois eu fui pra cura aprofundada. Aí depois eu li
expôs modelação. Aí depois teve também para nós o educação infantil, né? O nosso já estava um pouquinho maior, né? A época chegou, mas antes nós tivemos o padrão divino para a família, né? Então, tem tudo ali, né? Não precisa, se tu for buscar nos materiais, no que a igreja nos oferece, nós temos tudo para viver conforme Cristo quer que nos... É verdade. Então, se você ficou curioso de algum material que a gente falou aqui, tá tudo lá na Editora Vento Sul, né? Você encontra todos esses títulos que a gente falou aqui lá na Editora Vento Sul. E se não é bem esse aqui que tu tá procurando, tenho certeza que lá tu vai encontrar algum, né? Que fala exatamente o assunto que tu precisa, que tu tá com necessidade, né? Só dá uma olhada lá que com certeza algum título sempre chama a nossa atenção, né? E o Senhor vai tocando pra gente também ter o nosso início com o Senhor, né? Eliana, muito obrigada por dar o teu testemunho aqui, contar pra mim e também pra todos os ouvintes a tua história com o Senhor. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade e querendo ser irmã tem muito ainda, né? Nem chegamos na parte de como que foi com o casal, né? Mas amém, o Senhor sabe, né? Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos aí também que acompanharam mais um Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.